Então vamos ler o texto. E o sacerdote vestirá a sua veste, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua mente. A palavra foi lida, nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos dá assim condição dentro desse mundo de seguir fora de engano, guiados pelo teu Espírito. A tua palavra que gera fogo, Senhor, em nós, a tua palavra que gera direção, a tua palavra que gera purificação. Senhor, nós nos entregamos ao teu Espírito nessa noite, para que o Senhor opere em nós e através de nós. Fala o nosso coração, papai, que nós queremos ouvir a tua voz. Aleluia, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Oh Deus Santo, o livro de Levítico, meu irmão, ele mostra como deveria ser feita a manutenção do altar. O holocausto, no caso o sacrifício, ficaria durante toda a noite sendo consumido pelo fogo. O sacerdote pela manhã tirava de sobre o altar as cinzas e colocava mais lenha sobre o altar. E o fogo no altar não deveria se apagar jamais. Na liturgia do altar, nós entendemos que o fogo é um elemento indispensável. E altar sem fogo é altar em ruínas. O fogo era sinal da presença do próprio Deus. Só que já dá para a gente ver que Deus está falando no nosso espírito nessa noite. Duas simbologias do fogo nós devemos perceber aqui, já de início nessa introdução. No caso, a primeira é que o fogo é luz. E quando você deixava de alimentar o fogo do altar, você estava entregando o mundo às trevas. E deixa eu te falar uma coisa, onde não tem fogo, de fato, há trevas. E as trevas tomam conta desse lugar onde não há fogo. Lembre-se, a cada manhã o sacerdote deveria retirar as cinzas da noite anterior e jogá-las fora. Afinal, não é de cinzas que se produz fogo. Deixa eu te falar uma coisa, as cinzas elas apontam para o passado, e altar que vive de cinzas é altar no passado. Deixa eu te explanar aqui. Sabe o que acontece? A psicologia, ela também explica a depressão como excesso de passado, assim também como a ansiedade e excesso de futuro. Se nós temos um altar cheio de cinzas, nós estamos com excesso de passado. Mas nessa palavra nós temos que observar uma coisa. Lembra quando você orava e as pessoas eram curadas? Lembra quando você jejuava e Deus te respondia? Lembra quando você ministrava e os corações se quebrantavam? Lembra quando você buscava o Senhor durante a madrugada e vinha uma palavra fresca ao teu espírito? Lembra? Pois bem, esse é o motivo das cinzas, de nós trazermos a lembrança que havia fogo, havia holocausto, havia lenha, e as cinzas são o resultado do consumo do sacrifício. Agora nós vamos colocá-las de volta e vamos produzir mais fogo nessa noite, em nome de Jesus. Veja bem, as cinzas apontavam para o holocausto consumido, como eu já disse. E sabe, o que você tem que perceber é que hoje vai ser de novo consumido o sacrifício colocado sobre o altar. Tenha fogo, coloque a sua vida em oferta e vai ter milagre de novo, vai ter salvação de novo, e é hoje que vai ter, em nome
nome de Jesus, milagre na sua casa, salvação na sua casa, na sua família, milagre na sua parentela, milagres ocorrerão na sua vida, pois eles percorrem aqueles que servem a Cristo Jesus. Aleluia! Deus Santo de poder, aleluia! Preste muita atenção, a segunda simbologia do fogo é a função purificadora do mesmo. Oh, Deus Santo, aleluia! O fogo representa a pureza na Bíblia. A presença do fogo sobre o altar ressalta a importância da pureza na vida do cristão. Cada cristão traz em si, por esse o nome se dado é cristão, a imagem de Cristo em si, mas por vezes o pecado vem a ocultar a imagem de Cristo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, nessa noite nós vamos produzir fogo sobre o altar, e as chamas purificarão as impurezas, pois onde há luz de Deus não fica trevas, aonde a presença dele fica não há pecado. Aleluia! Suplicaremos essa noite para que sejamos assim purificados. Existe a necessidade na sua, na minha vida, de viver uma vida de santidade. E deixa eu te falar uma coisa, não há outro caminho senão a purificação pelo fogo do Espírito de Deus na sua vida. Ei, onde tem fogo não tem serpente, onde tem fogo não tem escorpião. Entenda, onde tem fogo não pode haver trevas, onde tem fogo tem calor, onde tem fogo tem comunhão, onde tem fogo tem revelação. É, Deus Santo, aleluia. Oh, Deus Santo, meus irmãos, sobretudo nós temos enfrentado um dilema na vida cristã nesses dias. Nós temos enfrentado uma escolha entre altar e palco. Irmãos, veja bem, quando você chega diante dessa situação, você tem uma escolha: reencontrar o altar ou optar pelo palco. O palco fala de espetáculo. E todo espetáculo tem que ter um artista para encenar a aparência. Com todo respeito, meus irmãos, eu quero que você pense, não vou ser eu que vou falar sobre a sua vida. Sabe, eu não vim para te acusar, o inimigo já faz isso muito bem, mas eu vim para trazer uma palavra para te libertar nessa noite da parte de Deus. Veja bem, então você vai perceber que no tempo que nós estamos vivendo tem muito palco. A internet, por exemplo, está cheia de artistas. Entenda isso, mas muitas vezes a igreja também está virando um palco. Perceba, o palco transforma a ovelha em plateia. O palco, ele não necessita compromisso. Você vem aqui, acende as luzes, grava, ensaia, vai embora para sua casa. Não existe compromisso, convivência da palavra. Entenda isso. E no palco pode haver muita luz, mas não há fogo. No palco pode haver muito brilho, mas não há purificação. No palco pode haver emoção, mas não há consagração. No palco pode haver performance, mas não tem sacrifício. Em amor eu tenho para te dizer, se você se encontra nessa posição, desce do palco. Desce agora, desce hoje, se quebranta diante de Deus e retorna para o altar vivo, o altar diário, em nome de Jesus. Santo, Santo Deus, realidade de vida com Deus, de manutenção da chama do Espírito. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, que dá o tema dessa palavra, está escrito, 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito. Todavia, essa expressão, não extingais, é um termo usado pelos bombeiros, em relação a extinguir chamas, extinguir um incêndio. Disse assim, e veja bem, extinguir, quando nós acabamos de ler, não extingais o Espírito, é apagar, é erradicar, é acabar com tudo que há de fogo naquele local. Então extingue-se um incêndio.
E existem muitas maneiras de acabar com o fogo no altar. E a principal delas é não fazer manutenção da chama do Espírito. Durante esses dias nós temos recebido aqui palavras de fogo, palavras de avivamento, palavras que... Hoje você viu o culto, dá uma olhada para o teu lado, tu vai ver gente que, poxa, de repente não estava nem vindo, tem gente que é visitante, você vai ver gente com um brilho diferente no rosto, você está percebendo, a unção está diferente nesse lugar. Está diferente. Então nós temos avivado o fogo, mas quando, na quarta-feira, o pastor aqui terminava de falar, o Espírito de Deus falou ao meu espírito, mas esse fogo vai apagar? Esse fogo vai continuar aceso? Como nós lemos no texto, nós vamos entender nessa palavra, a nossa responsabilidade é fazer manutenção desse fogo que está sendo ateado, que está sendo acendido aqui. Entenda isso. Essa é a nossa responsabilidade. E ao mencionar o Espírito Santo como devendo permanecer aceso e não apagar nunca, a Bíblia estava fazendo menção à figura do fogo no altar, que jamais deveria se apagar. Entendemos ser esta uma figura do Velho Testamento, que seu cumprimento tem nessas palavras de Paulo, em Hebreus 10, 1, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz: a lei não tem a imagem exata das coisas, mas sim a sombra dos bens vindouros na nova aliança, em Cristo Jesus. É o que eu tenho para te completar aqui. As figuras do Antigo Testamento são como o desenho de um engenheiro. O desenho de um engenheiro é o projeto de um prédio, de um edifício, de uma casa. Mas ele ainda não é a casa, ele ainda não é o edifício, ele ainda não é o prédio. Mas pelo desenho nós conseguimos entender como essa casa vai ser, como esse prédio vai ser. Essas são as figuras, e nós vamos observar aqui algumas figuras contidas no texto que nós lemos de Levítico, sobre a manutenção do altar. Então veja bem, Deus estabeleceu a conservação do fogo aceso como um estatuto perpétuo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O que acontecera é que depois que Tito, um general romano, destruiu a Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, assim também foi destruído o templo. Então os judeus, eles não tinham mais templo, não tinham mais altar para poder reacender o fogo segundo o mandamento perpétuo em Levítico. Mas entenda uma coisa, e eu vou aqui falar com você. Toda vez que você vê dentro da Bíblia uma nação, um povo se levantando contra o povo de Deus, esta própria nação, ela tipifica o próprio inimigo. Assim como Tito se levantou contra Jerusalém para destruir o altar, o inimigo pode ter se levantado na sua vida para destruir o seu altar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nessa noite, altares estão sendo restaurados em nome de Jesus. Está sendo restaurado o zelo, está sendo ligado de volta agora em regiões celestiais sobre a sua vida, portas e portais e entradas eternas, para que entre o Rei da Glória sobre vossas cabeças, em nome de Jesus. Oh Deus Santo, o inimigo pode até tentar tirar o seu foco do zelo com o altar. O inimigo pode até tentar, mas este mandamento perpétuo da lei continuar se cumprindo na graça, através da graça, nos dias de hoje. Deixa eu te comentar uma coisa aqui. Deus, na sua infinita sabedoria, e isso eu estou falando uma opinião minha, se você quiser descartar, tudo bem, mas considere bem. Deus, na sua infinita sabedoria, foi quem permitiu naquele tempo Tito destruir o altar físico, assim como Deus em sua extrema sabedoria permitiu a provação na vida de Jó, porque a partir do momento que não existia mais aquele altar físico, nós começamos, ou pelo menos devemos, nos atentar para o altar espiritual, o altar diário, na nossa casa, no nosso quarto. Deixa eu te falar um negócio, com todo respeito à sua pessoa, nós devemos nessa noite dar um basta na religiosidade, basta de cultuar em prédio, basta de só se reunir no dia de domingo. Nada contra o prédio, nada contra o dia de domingo, afinal nós estamos aqui um dia de domingo, nós estamos aqui no prédio, mas eu quero saber, e amanhã? Segunda-feira,
Como o pastor tanto ministra aqui depois do encontro? Como vai ser? Por isso Deus tem me atentado, e essa palavra tocou, mexeu estruturas espirituais, estruturas emocionais, mentais no meu ser. E toda vez que eu me dou de frente com essa palavra fala ao meu coração. Eu espero que você também possa receber de Deus e sair transformado com zelo, em nome de Jesus. Vamos largar essa cultura de palco e viver uma cultura de altar diário. Como eu já disse, as figuras da lei são a sombra do que viria na nova aliança em Cristo, que haveria de se manifestar. Todos os estatutos perpétuos que o Senhor estabeleceu na velha aliança foram mantidos na nova aliança, não mais como figura, e sim como cumprimento. Em Mateus 5:17, nós podemos observar quando Jesus diz, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Então percebemos que de igual modo, a oferta de incensos que haveria de ser estabelecida como o estatuto perpétuo em Êxodo 38, não precisa abrir, não foi revogada. Se você quiser chegar em casa, tudo bem, mas cumpre-se hoje nas orações dos santos, como nós vemos no livro das Revelações, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e os 4 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmão, toda vez que você ora em espírito, em verdade, alinhado com a palavra de Deus, a tua palavra, a tua oração sobe. A evidência está aqui, diante do trono da graça. Espera mais um pouquinho, pois aquilo que há de se cumprir, se cumprirá. Persevere em oração, não venha desfalecer antes do tempo da colheita. Isso não está nem ali escrito aqui não, mas eu estou sentindo do Espírito de Deus para a sua vida. Recebe. Não desiste dos teus projetos, não desiste dos seus sonhos. Suas orações estão sendo ouvidas, assim como ali no livro de Daniel, que conta a história que ele jejuava durante 21 dias. O anjo, ao chegar diante dele, disse: ei Daniel, tu és amado do Senhor. E nessa noite eu quero te dizer: você é amado, você é amada do Senhor, e Ele já ouviu a tua oração. Mas existe uma peleja nos campos celestiais, onde Ele é o general de guerra, o grande El Shaddai, que vai à sua frente dando vitória. Receba a vitória sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, deixa eu caminhar para a conclusão, para você entender o que está acontecendo. No livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 24, Cristo entrou no próprio céu, oh Deus Santo, a fim de se apresentar perante a Deus, ao teu, ao meu, ao nosso favor. Ei, quem intentará acusações contra aqueles que o Senhor tem se colocado diante de Deus? Deus é teu a favor, minha filha. Deus é teu favor, meu filho. Não há acusações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as acusações, todo sofisma mental seja desfeito, jogado por terra, agora, em nome de Jesus. Cristo, tendo se apresentado perante a Deus ao nosso favor, não entrou, claro, num santuário terreno, feito por homens, segundo a imagem do verdadeiro que está nos céus. Deixa eu te contar uma coisa. Existe lá no tabernáculo celeste, onde Cristo entrou, todos os elementos que Deus mandou Moisés construir na terra, e assim segue toda a simbologia do tabernáculo que Moisés construiu, tal qual era no céu.
E o fogo do altar, que não deveria se apagar, aponta para o mesmo fogo que queima no altar celeste, no tabernáculo onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. Aleluia! E entenda uma coisa: o fogo que foi aceso sobre o altar aqui na terra, na antiga aliança, era o mesmo fogo do céu, assim como está escrito no livro de Levítico, no capítulo 9, no versículo 23. Então entrou Moisés, Arão, na tenda da consagração, e depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e saiu fogo diante do Senhor, e consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, e vendo o povo, bradaram em alta voz, e caíram sobre suas faces. Ei, mas isto é só uma figura do Antigo Testamento, apontando para aquilo que viria de se cumprir no Novo Testamento. E hoje você, nós somos o altar de Deus. Hoje você, nós somos templos do Espírito Santo. Oh Deus Santo! Ei, entenda uma coisa. Entenda uma coisa, em 2ª carta aos Coríntios 6,16 está escrito o que eu acabei de afirmar. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Oh Deus Santo, como Deus disse, não foi o pastor Antônio, não foi o apóstolo que estava escrevendo, não foi ninguém, não fui eu. Foi Deus. Ele disse sobre a sua vida: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real de Cristo. Estão tentando reduzir seu valor. Enxerga o valor que Cristo enxerga a respeito de você. Tu é povo escolhido, tu é nação santa, tu é amado, tu é amada, tu é sacerdócio real. Não existe poder sobre essa terra que se compare sobre a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Unção para pisar escorpiões, serpentes, unção para estender a mão e curar, unção para profetizar, unção para ler e ter revelação, unção para trilhar nesse tempo em santidade, unção para em meio a um mundo caótico andar descansado no teu Senhor. Descansa nele, dorme em paz, pois ele dá aos seus enquanto ainda dormem. Oh Deus Santo, Senhor, seja cessado nesse momento todo tipo de ansiedade, todo tipo, Senhor, de doença do sono, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Descansa nele, descansa nele. Aleluia. Assim como na lei Deus enviou o fogo sobre o altar do tabernáculo que ali foi construído, Deus no Novo Testamento enviou fogo sobre o novo altar. Deixa eu te falar uma coisa, está escrito isso no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 4, muito conhecido por você, por mim e por toda a igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não vou revelar agora não, mas deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Espírito da parte do Pai, que Jesus disse que enviaria, e enviou sobre a vida de cada um deles, é o Espírito que está sobre a sua vida.
O mesmo Espírito que estava sobre os profetas, o Espírito da revelação, é o que está sobre a sua vida. O mesmo Espírito da profecia, o Espírito da verdade, o Espírito reto, o Paráclito, aquele que é Espírito Consolador, Deus contigo, enviado da parte do Pai, pela imposição de mãos sobre a sua vida. Esse é o Espírito que arde como um fogo no teu coração, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pois o Espírito está pronto. Oh Deus Santo, aleluia. Entenda o teu valor nessa noite, amado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, mas eu peço para que o Espírito venha revelar de um modo a descortinar na sua mente, destravar na sua mente essas cadeias, essas portas, para que você possa reconhecer o valor de Deus depositado sobre a sua vida. Ei, para acumular riqueza, para ser melhor do que qualquer um outro, esta sala está cheia. Mas para ser menor e suportar os seus irmãos em amor, são poucos que se submetem a se prostrar diante de Deus, se humilhar diante da sua potente mão e ser menor para ser maior no reino de Deus. Seja menor, meu irmão, você tem um valor muito maior sendo menor. Entenda isso. Suporte seus irmãos na caminhada da fé, em amor. Entenda isso. Oh Deus Santo, muito obrigado. Oh Deus Santo, muito obrigado. Então deixa eu te falar uma coisa. O mesmo fogo que queimava no tabernáculo celeste foi o fogo que Deus mandou, como eu já disse, sobre o tempo da lei. E este é o mesmo fogo que Ele mandou na nova aliança. Este é o mesmo fogo que está sobre mim, que está sobre você, e que emana da presença do próprio Deus. Aleluia. Assim como Deus requeria sobre o altar na velha aliança um sacrifício, hoje também. Mas deixa eu te fazer uma observação. O maior sacrifício já foi feito. Jesus na cruz. Não há preço para ser pago, não há dívida, sua dívida foi quitada. Não tem mais nada que você deve, em nome de Jesus. Mas como está escrito na Bíblia, nós somos aconselhados na carta aos Romanos, de capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ei, sacrifício no altar. Sacrifício no altar, entenda isso. Nós estamos aqui, eu não sei se você percebeu, reconstituindo cada um dos elementos, pois foi isso que Deus fez. Cada um dos elementos que existia na manutenção do altar no tempo da lei, Deus providenciou para mim e para você, para fazer a manutenção do altar e do seu fogo na nova aliança. Do mesmo modo que o sacerdote, ele tinha linhos finos, nós vamos ver que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E também em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, está escrito: e lhe foi dado, Apocalipse 19, 8, livro de Apocalipse capítulo 19, versículo 8, e lhe foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A justiça feita sobre a sua vida é tal qual linho puro, fino, vestes alvas tal qual a de Jesus sobre a sua vida. Entenda, você foi limpo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, num sacrifício perfeito. Vista-se, lava suas vestes, pois Ele está vendo, Ele está vindo. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais, mas aquele que está limpo, santifique-se, purifique-se, busca o Senhor, mantenha suas lamparinas acesas, pois é chegado o tempo e Ele vem, aleluia, a igreja de Cristo está voltando.
Aleluia! Oh, Deus Santo, entenda que assim como Deus deu a ordem a Moisés para que tudo fosse construído segundo a palavra de Deus para a construção do tabernáculo e do altar, tal qual foi construído segundo a ordem de Deus, Jesus também deu ordem aos seus discípulos para fazerem segundo a sua palavra e permanecerem em Jerusalém, assim como nós lemos em Atos. Entenda uma coisa: o cumprimento, a leitura, a observância da palavra de Deus é a condição, tal qual lenha, para que haja fogo na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: sem palavra é a mesma coisa de você querer fazer fogo sem lenha. Como o nosso pastor nos diz aqui, não existe maior revelação do que a palavra. Não existe avivamento que não seja através da palavra. Não existe fogo sobre o altar se não tem lenha, e não tem lenha se não tem palavra. Você pode até fazer fogo, mas vai ser fogo de palha, e a palha logo se apaga, e esta não é a proposta de Deus. A ordem de Deus é que o fogo que está sobre o altar arda nele e não se apaga. A ordem é que o Espírito não seja extinguido sobre tudo, todos os dias. Faça você manutenção do fogo no seu altar, como foi revelado nessa palavra. E na noite de hoje, nós temos tudo reunido aqui. E agora, nós temos o templo, que é você. Nós temos a lenha, que é a palavra. Nós temos o altar, que é o seu coração. Nós temos as vestes de justiça, tal qual o linho fino, que é a justiça de Cristo sobre a sua vida. E nós temos a nós mesmos como sacrifício no altar. Temos a oração para queimar como incenso de cheiro agradável diante de Deus. Temos tudo para gerar fogo e prestar uma adoração a Deus no dia de hoje. Ei, coloque-se de pé nessa hora.